Olá, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos ao canal Okami. E o que eu tenho a dizer pra vocês é que hoje eu tô com uma ideia legalzinha pra mostrar pra vocês, apresentar um pouco dos meus cosplays. No caso, mostrar pra você o que cada um faz, a história, a origem e essas coisas interessantes que o pessoal vive me perguntando. Onde eu tirei as ideias, como eu tive inspiração, como foi criar esses personagens. E vocês perceberam que tem uma introdução nova no canal, né? É amadora, que nem eu falei. Eu sou amador, não tenho experiência com isso. Mas vai ficando legal com o tempo. O que eu tenho pra dizer também? Que eu vou apresentar, no caso, a história de um dos meus personagens. No caso da Maihara Shinobu. E eu espero que vocês gostem da maneira que eu vou contar. No caso, eu vou contar de todos os personagens, só que hoje eu vou contar só de um. Que no caso, uma das minhas preferidas, no caso, né? Dos personagens que eu criei. Então eu vou... Como que eu vou contar? Primeiro eu vou contar origens, depois história do personagem. E não repara o som do fundo, é que eu tenho um vizinho aqui do lado, então faz de conta que nada está acontecendo, que eu estou sozinho. Eu vou contar origens, a origem de onde eu tirei a ideia do personagem, a história do personagem no caso, depois os detalhes sobre o personagem e por último os poderes, que varia bastante. E pra quem não sabe, os personagens, eu tô criando uma série, entende? Eu estou criando uma série com esses personagens. No caso o nome é Nanakuma Kenshin, que é os sete demônios espadachins. Que no caso consiste em que, mais ou menos? Esse daqui, no caso, ele não é o personagem principal, mas ele aparece 70% da história. No caso, ele é como se fosse o narrador da história, o Derek Dillon. E ele vai viajando... Não, eu não vou falar, não vou dar spoiler agora, porque vocês vão saber a história dele depois. Mas fiquem sabendo que é uma história bem legal também. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou agora contar, no caso, a origem da Maihara. Bom, a origem dela praticamente eu me inspirei em uma personagem muito querida minha, que eu gostava demais, que é Shinobu Maihara. É o mesmo nome, só que trocado, entendeu? Shinobu Maihara, do anime e mangá Love Hina, que no caso é um dos melhores mangás de romance que eu já li, que é muito foda. Eu sou romântico, eu gosto de romance, mas tudo bem. Então, essa no caso é a origem. Eu tirei, no caso, um pouco da aparência. E só que eu mudei completamente a personalidade dela. A personalidade dela é completamente diferente da Shinobu do Love Hina. É o que eu garanto pra vocês, que é surpreendente, diferentemente. E eu peguei mais a aparência, no caso. A aparência física e o nome. Essa, no caso, é a origem da personagem. Agora eu vou contar a história. A história dessa personagem é mais ou menos assim. Ela vivia em uma família que tinha a mãe, tinha o padrasto, que no caso tinha outra, e tinha um irmão, no caso. Esse irmão tinha 1 ano de idade, mais ou menos. E viviam essas 4 pessoas juntas em um vilarejo, assim, pacatinho, tranquilo. Uma cidade pequena, perto da floresta e tudo mais. E o que houve? É que é meio complicado assim, né? Porque eu não tenho experiência com essas coisas assim de contar história, mas vamos lá. Mais ou menos um dia qualquer, normal, a Maihara está deitada na sua cama, tranquilamente.
quando ela sente que alguém está ali pegando, apertando, passando a mão. Você entendeu isso mesmo. E ela simplesmente olha. Aliás, ela não olha. Foi mal, desculpa. Nossa, eu tô errando até meu próprio personagem, que merda. Então, simplesmente ela está deitada, ela sente que alguém está ali pegando. Só que ela sabe quem é. Infelizmente, ela sabe quem é. Que o padrasto abusava dela, fazia coisas que não deviam. Sinceramente, era um baita de um filho da puta, desgraçado. Esse era o padrasto dela. Só que o que houve? Ela ficou cansada demais. E aí ainda mais por causa que ela era deficiente. Qual que era a deficiência dela? Ela não falava, ela era muda. E além disso, pra fuder mais com a vida dela, por que eu escolhi fazer isso com ela? Ela era cega. Isso mesmo, ela é muda e cega, essa personagem. Então isso fudia com ela completamente. Então, nesse mesmo dia, assim, que o padrasto tentou mais uma vez fazer coisas que não deveriam com ela, ela simplesmente ficou lá deitada, porque a depressão batia muito forte nela. Batia uma vontade de morrer irresistível e tudo mais, essas coisas. Aí o que ela fez? Ela pegou, saiu do seu quarto, desceu as escadas e foi pra cozinha. Nessa hora que ela se encontrar na cozinha, ela foi falar com a sua mãe, em Libras, lógico, né? E falou pra mãe dela: "Ah, mãe, eu não aguento mais, eu não suporto mais essa vida. Toda vez que a senhora sai, ele fica fazendo coisas horríveis comigo. Ele passa a mão em mim, ele me abusa, ele faz isso, ele faz aquilo." Então, tipo, ela começou a se lamentar pra sua mãe. Só que a mãe, em vez de apartá-la, abraçá-la e tentar ajudar nessa situação, ela fez uma coisa incrivelmente idiota. A mãe dela simplesmente virou e deu um tapa na cara dela. E falou bem assim: "Você não pode ficar falando essas coisas. Para de ficar mentindo, criança. Você não pode ficar falando isso. Não minta. Isso é feio, não fala isso." "Mas mãe..." E ela falava: "Mãe, acredita em mim, é verdade, é verdade." "Não, não é mentira. Ele nunca faria isso. Ele põe comida no nosso prato, ele nos ajuda, dá roupa, dá isso, dá aquilo. Ele nunca faria isso. Para de mentir, para de mentir." E no estado de choque, por tentar falar com a mãe não tentar ajudar ela, ela simplesmente pegou e saiu correndo. Foi para o quintal, correu, 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 correu. Correu desembestada, tanto que ela entrou dentro da floresta. E ela sendo cega e muda, você já viu que ia dar merda, né? E ela corria, ela corria, ela corria. Nessa que ela estava correndo, apareceram alguns lobos selvagens e começaram a rodeá-la. E ela andando tranquilamente, depois de chorar muito, muito tempo, sentada na árvore lá encolhida, ela resolveu andar e tudo mais. Só que aí uns 3, 4 lobos a cercavam em volta. Ela sendo cega, ela não sabia o que estava para acontecer. Nisso que ela começou a andar, apareceu um dos lobos e pulou em cima dela. E começou a morder o braço dela, começou a rasgar e tudo mais. Nesse momento aparece, por incrível que pareça, ele está em todas as histórias, Derek Dillon. O Derek aparece, dá o tiro no primeiro lobo, aí vem vindo o segundo, dá o tiro no outro lobo. No caso, ele acaba matando todos os 4, resumindo a história, né? Ele mata todos os 4 lobos. Nisso, ele chega perto da jovem com o braço deslacerado e pergunta pra ela: "Você quer continuar com essa vida? Sem ninguém acreditando em você? Você estando sempre errada?" Aí ela simplesmente abaixa a cabeça e fica quieta. Nessa hora, Derek pega ela, levanta e olha nos olhos dela
Nesse momento ela consegue ver o futuro dela. Todo o sofrimento que ela ia passar dali pra frente. Ela consegue ver a mãe dela morrendo na mão do padrasto. Ela consegue ver, tipo, muitas tragédias que iam acontecer com ela, com a mãe dela, com os amigos dela, com o decorrer da vida que ela ia ter. E simplesmente ele fez a mesma pergunta: você quer continuar vivendo? Você quer continuar com essa vida? Aí ela pegou, abaixou a cabeça e continuou quieta. Lógico, é muda, né? Tá. Continuou quieta. Aí nesse momento ele pegou e falou assim: eu posso mudar a sua vida, mas vai ter um custo muito alto para você. Você vai mudar completamente a sua maneira de viver. E nesse momento ela levantou para cima, olhou. Não, ela não. Ah, ela tem olhos então. Ela levantou para cima e prestou atenção. E ele falou: você sabe quem eu sou? Eu sou uma entidade do mal. Eu sou uma entidade. Ah, você quer mudar sua vida? Aí simplesmente ela acenou a cabeça que sim, que queria. E ele pegou e falou o preço. Então, a partir do momento que você mudar, você já vai ser minha, mas você não é suficiente. Então você tem que me provar se vingando de todos aqueles que te fizeram mal. Nesse momento, ela fica em estado de choque, sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Então ele pega e pergunta mais uma vez: você realmente quer mudar a sua vida? Quer mudar? Aí ela pegou e falou que sim. Nessas horas ele colocou a mão na cabeça dela. Com os 2 polegares furou os 2 olhos dela. Cruelmente, furou os 2 olhos dela. Nesse momento, ela caiu no chão, começou a gritar. Só que, tipo, não estava sangrando. Não estava sangrando. De um certo modo, os olhos delas que eram normalmente azuis, ela era cega, mas a cor era azul. Se tornaram completamente brancos. Sem cor nem nada, simplesmente branco. Nessa hora ela começou a enxergar de outra maneira, completamente diferente. Ela começou a sentir coisas, começou a sentir presenças, começou a pensar completamente diferente. Aí, por um modo de telepatia, ela perguntou para Derek Dylan: o que você fez comigo? O que aconteceu? O que essas coisas que eu estou sentindo? Eu estou vendo e sentindo coisas estranhas. Aí ele respondeu: eu acabei de lhe dar uma das relíquias do demônio. No total são 12. 12 relíquias do demônio, eu acabei de te dar uma. Os olhos de Kitsune. Nesse momento ela começa a pensar, falar: nossa, agora eu posso ver, não ver de visão, mas um ver diferente. O ver do jeito dela, o jeito que só ela pode ver. Eu posso ver, eu posso sentir, eu posso fazer coisas. E nesse momento ele falou: então, agora eu já mudei a sua vida, é só a hora de cumprir com a sua parte. Eu quero que você se vingue. Nesse momento ela pegou e caminhou em direção à sua casa. Tranquilamente ela chegou, quieta, não esboçava nenhum sentimento, não esboçava nada, simplesmente entrou fria, calmamente fria. Nesse momento ela se dirigiu em direção à cozinha. Não, desculpa. Nesse momento ela se dirigiu à porta e calmamente ela foi entrando. Nessa que ela foi entrando, ela viu que em cima da escrivaninha tinha um martelo. E o que ela fez com esse martelo? Ela simplesmente pegou o martelo. Pegou o martelo, foi caminhando tranquilamente com o martelo na mão. Aí
ela, quando chegou na cozinha, colocou o martelo ao seu lado, em cima de algum objeto. Pronto, colocou ali do lado. E quando sua mãe se virou e olhou pro rosto dela, ela simplesmente falou: filha, me desculpa por ter te batido. Filha, me perdoa por ter feito aquelas coisas. Eu não me orgulho disso. Então ela pegou e abaixou. Abaixou, deu um abraço na filha, um beijo no rosto e se levantou. Nessa hora que ela se levantou, a Maiara, em língua de sinais, perguntou: onde está meu padrasto? Onde que ele está? Ah, e a mãe respondeu: ah, ele com certeza nesse horário ele deve estar dormindo, né? Ele chegou cansado, já são 7 da noite já. Aí a Maihara pegou: tudo bem, mãe, respondeu em libras. Foi lá, pegou o martelo. Enquanto sua mãe cortava as cenouras, verduras e tudo mais, ela deu com o martelo no joelho da mãe dela. Naquele momento, a mãe arriou de joelhos no chão, agonizando de dor, pela tamanha força que a Maihara deu com o martelo na perna dela. Em seguida, a Maihara pegou e transferiu a martelada na cabeça da mãe dela. Nesse momento, a mãe dela cai, o sangue começa a jorrar e ela, em pouco tempo, começa a morrer. E morre. No caso, ela morre, realmente, com uma martelada na cabeça. Nesse momento, a Mayara, sem esboçar qualquer sentimento, qualquer fisionomia, sem esboçar nada, simplesmente fria, ela deixou o martelo na cozinha, colocou sua mão em cima da mesa e puxou a faca. Nesse momento ela pega a faca e coloca em sua meia de 3/4, escondida, quietinha, e sobe tranquilamente as escadas. Ela sobe, chega no corredor, ela passa o primeiro quarto, que está à sua direita, e chega no segundo, no caso onde o seu suposto padrasto estava dormindo. Tudo bem. Aí ela entra no quarto, fecha a porta. Nessa que ela bate a porta, ele acorda e olha pra ela e fica falando: o que foi, menina? O que você quer? Me deixa em paz, meu, eu tenho que dormir agora. E aí, a sua mãe já fez a comida? Aí em libras ela respondeu: ah, a comida vai demorar bastante. Você não prefere fazer outra coisa? Nesse momento ele entendeu a mensagem que a Maihara queria passar. Aí ele se levantou e foi em direção a ela. Aí ele colocou as suas mãos nos ombros dela e foi tirando o vestido que ela estava. Nesse momento ele pegou e puxou ela em direção à cama para fazer o que não presta, no caso, né? Aí ele puxou ela pra cama lá, ainda estava com as suas meinhas e tudo mais. Aí ele pegou e falou: você já sabe o que a gente vai fazer, não sabe? Aí ela, acenando com a cabeça, falou que sim. Nesse momento ele foi se deitar por cima dela. Ela pegou e puxou a faca. Em um movimento rápido, cortou o pescoço dele fora, fazendo todo aquele sangue jorrar em seu rosto, jorrar em seu corpo. Tipo, ficou toda suja de sangue lá. Uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Ficou toda coberta de sangue. Ela simplesmente levantou sem esboçar nenhum sentimento e foi saindo tranquilamente. Foi saindo, caminhando. E quando chegou no primeiro quarto do corredor, quando ela estava quase indo descendo as escadas, ela ouviu o choro da criança. No caso do irmão dela com o padrasto. O irmão dela com a mãe e o padrasto. Naquele momento ela começa a pensar, tipo, e agora?
Só que ela volta e entra no quarto. Ela pega a criança no colo e vai caminhando em direção à saída. Ela passa pela porta, chega, ela desce as escadas, passa o corredor, chega na porta, ela sai. Nesse momento ela inclina a cabeça e olha para os olhos da criança. Nesse momento ela começa a ver o futuro da criança e ver todas as coisas que ele iria fazer. Na escola, no trabalho, na vida, com a esposa, com a filha. Ela viu isso. Então ela simplesmente sabendo o futuro da jovem criança que estava em seu braço, ela o pegou pelo pescoço, o levantou e o estrangulou até ele morrer. A criança estando morta, ela simplesmente o soltou, deixando cair no chão. Ela caminhou, caminhou, caminhou e voltou para a floresta. Nessa ela encontrou com o Derek. E ele perguntou, então, você se vingou? E ela respondeu, sim, me vinguei. E ele respondeu, foi bom? Você achou que valeu a pena? E ela respondeu, agora eu só posso saber daqui pra frente. E mais ou menos assim foi o começo da história de Mayhara. Como ela encontrou, o que ela fez. Um resuminho bem básico, porque a história é bem mais complexa, bem mais detalhada. Então no caso é isso, ela se vingou da família dela pelo que aconteceu. É uma história bem macabra, bem suja no caso, né? Mas é mais ou menos isso, essa é a história do começo da Mayhara. Agora eu vou falar sobre detalhes. Bom, a Mayhara no caso ela tem 13 anos, de 13 para 14 anos, é a idade da Mayhara. Ela tem cabelos pretos, curtos no caso, estilo VK, Chanel, é o cabelo dela. Os olhos delas antes eram azuis, como eu falei, e são completamente brancos agora. Ela costuma andar com duas foices que são presas aos seus pulsos por uma corrente que ela pode arremessar, puxar, cortar e tudo mais. Ela também... Tipo, os detalhes são esses. Agora poderes. No caso que ela tem uma coisa semelhante ao Olhar da Penitência, do Motoqueiro Fantasma. É uma referência legal. Só que é completamente diferente. Com esse olhar ela consegue... É como se fosse o olhar da penitência, só que o olhar do julgamento. Então ela olha o futuro da pessoa. Ela consegue ver o futuro da pessoa. Então ela vai saber todas as coisas ruins que ela vai fazer daqui pra frente. Então ela escolhe se ela vai matar ou se ela não vai matar. Simplesmente assim, fria e calculista. Sem esboçar qualquer sentimento ou reação. Ela simplesmente é fria. Agora, mais um dos poderes dela é que ela é onipotente, onisciente e... Caramba, eu esqueci o nome. Onipotente, onisciente. E tem mais um desses entes aí também, que eu não lembro qual que é. Se você lembrar, por favor, comente aí, porque eu esqueci. Então, ela tem os três entes. Ela tem os três entes. Então, ela praticamente ela é como se fosse um deus. Ela pode estar em todos os lugares, ela pode fazer surgir, desaparecer. Praticamente ela tem a maioria dos poderes. Ela é uma pessoa bem foda. Apesar de ter 13 anos e não souber usar, tipo, nem metade do que ela pode fazer. Ela não tem noção do poder dela. Bom, eu falei a origem, a história e os poderes. Origem, história, poderes, os detalhes eu também já falei. Então, agora eu vou mostrar pra vocês algumas fotos dos personagens que eu faço, com os nomes, tá bom?
Aí vocês deixam nos comentários qual a próxima história vocês querem saber. No caso vai ser a mesma coisa que eu fiz da Maihara agora. Eu vou fazer dos outros personagens, entendeu? Então é isso aí, então. Eu vou passar as fotos agora. Vai estar... As fotos não vão ter música porque eu tô aprendendo a editar. Eu tô tentando editar, no caso. Então não levem a mal que vai ficar um silêncio de 10 segundinhos. Porque no cada personagem vai passar 3 fotos. De 3 a 4 fotos. Então vocês deixem nos comentários quais histórias vocês querem saber agora dos personagens. Akuma Gomon, Akuma Ami, Haku. Curte o vídeo, tá? E se inscreve. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa eu ver. É isso aí então, até mais tarde. Eu vou ter que parar o vídeo agora, porque ainda vou ter que fazer um showzinho pra uma fã. Que ela pediu um vídeo meu dançando, só pra ela. Na verdade ela pediu uma dança erótica. Será que eu faço? Será que eu faço? Não sei. Então eu vou fazer uma dancinha aqui pra ela. Então a gente fica e se vê mais tarde. Tchau.